estamos aqui hoje gravando mais um episódio do podcast Desconhecido. Estou aqui com o Daniel, meu parceiro. Fala, João, tudo bem? Mais um episódio. E aqui que está com a gente o Matheus Brandão, né? Tem 26 anos, já formado, está formando em teologia, né? Se graduou esse ano, profissional em coach, mentor e trabalha com liderança e formação de líderes. Isso. Quero agradecer o convite aqui ao Daniel, ao João também, muito obrigado. Me sinto honrado de estar aqui com vocês e tenho certeza que vai ser muito proveitoso, né? Eu já estou feliz só de estar aqui com vocês e muito proveitoso para quem está assistindo a gente também. Perfeito, Matheus. Obrigado pela presença aí. E a gente gostaria de começar perguntando o principal, né? A gente vai falar sobre gestão de tempo. Isso. E tempo é um ativo bem escasso. Então, o que seria essa questão de gestão de tempo? É isso aí. Hoje eu sou mentor em gestão de tempo e produtividade, né? E eu vejo que isso daí é uma das coisas mais importantes que a gente pode administrar na nossa vida, né? Porque tem coisas que você perde e recupera. Por exemplo, dinheiro, você pode perder hoje e recuperar depois. Você pode fazer, vocês trabalham nessa área também financeira, né? Muito mais do que eu, vocês sabem, que tem investimentos, que o juros compostos vai render muito. Agora, tempo não tem isso, cara. Tempo, ela é uma moeda que todo mundo tem igual, na mesma quantidade, só que é a moeda mais escassa que a gente tem. Então, se você gastar seu tempo hoje, não tem como a gente voltar daqui a 10 anos e resgatar. Não existe. Então, por isso que eu acho que é o mais importante. Muitas vezes a gente fala que tempo é dinheiro, só que eu acho que mais do que dinheiro, tempo é vida, né? Imagina que uma pessoa está no leito de hospital e está numa situação terminal. Ela não está pensando em qual fundo imobiliário ela vai colocar o dinheiro dela, ela não está pensando em comprar um carro novo, ela está pensando em ganhar mais tempo. E quando a gente fala em ganhar mais tempo, o que a gente está pensando? Em ganhar mais vida. Então, quando a gente administra bem o nosso tempo, quando a gente faz uma boa gestão de tempo, a gente está fazendo uma boa gestão da nossa vida. E aí tem várias áreas, né? Como família, saúde, trabalho e por aí vai, né? Eu gostei muito que você falou, né, que tempo é vida, né? E você tocou nesse ponto também, que se a gente está administrando bem o nosso tempo, a gente está administrando bem a nossa vida. Uhum. Só que não é tão fácil, né, administrar bem a vida e nem administrar tão bem o nosso tempo, né? E aí é um ponto interessante a gente conversar, Matheus. Com relação à administração do seu tempo, você sempre administrou ele bem? O que você sente com relação ao tempo de pessoas próximas, do seu tempo no passado e como você administra seu tempo hoje? Hoje não. Eu acho que todo mundo é formado para administrar mal o tempo, ainda mais o tempo... Ainda mais o tempo que a gente vive. A gente vive num mundo onde tem muita distração. Nunca houve tantas distrações como hoje em dia. Então, antigamente, né, você pensa na época dos nossos avós, a distração era rádio. Quando vê a televisão, uau, isso é maravilhoso, todo mundo ficava preso na TV. Hoje em dia, você tem um aparelho celular que multiplicou as distrações por 10 mil vezes dentro desse quadradinho que a gente tem aí, desse retângulo. Então... Claro que não. Quando eu era mais novo, eu não sabia administrar meu tempo, né? Era procrastinador, muito passivo. E uma coisa que eu tinha muito visto também era em videogame. Então, tá todo mundo. Eu também tinha muito vício em videogame. Até semana passada eu tinha muito vício. Né? Brincadeira, João. Mas assim, é uma coisa que me prendia muito mesmo, né? Então, desde a minha pré-adolescência, adolescência, era a minha diversão. Tinha um tempo que eu brincava na rua, mas quando veio o PlayStation 2 lá, aí já era, acabou. Aí vem, né? E eu levei isso até para minha fase adulta. Só que eu fui percebendo que isso daí, na verdade, estava matando meu tempo, né? Porque, assim, não é que é errado a gente jogar videogame ou ter qualquer outro tipo de distração, série, filme, né? Eu assisto filme, eu gosto, mas na dose errada... Isso daí pode acabar virando um veneno, né? Então, aquilo que era para te fazer bem acaba travando a tua vida. Então, por isso eu comecei a me interessar. Cara, eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que ter bons hábitos. E com isso eu fui começando a estudar sobre isso. Um livro muito bom, a gente até estava conversando anteriormente, né? Que é O Milagre da Manhã. Esse livro, para mim, eu acho que foi o estalo que me deu de assim, cara, eu preciso valorizar mais as minhas horas, eu preciso valorizar mais as minhas manhãs. Muitas vezes a gente acorda e já vai direto pro trabalho, vai com a cabeça cheia, pesado, não querendo levantar. E nesse livro é muito legal que o subtítulo do livro, o título é O Milagre da Manhã, o subtítulo é Como Transformar Sua Vida Antes das 8 da manhã. Então é algo muito legal. Quando eu comecei a aplicar, eu fui vendo realmente a diferença, né? Cara, a galera tá cheia de sono, eu tô aqui com disposição
eu tô mais tempo acordado que elas, tem alguma coisa aí diferente. E com isso eu comecei a me aprofundar mais e praticar isso na minha vida, né? Na situação real. E hoje em dia, graças a Deus e graças também a esses conhecimentos aí que hoje nós temos, de livro, curso, hoje eu administro muito melhor o meu tempo, valorizo muito mais, programo, planejo, né, trabalho com agenda, e isso muda completamente a sua vida, né? Mudou a mim, muda de qualquer um que for aplicar isso. É legal que você falou isso, né? Porque eu, quando jovem, tinha muito esse problema com a administração do tempo. Eu era disciplinado com as atividades que eu tinha que fazer. Uhum. Mas eu acho que para um jovem é muito difícil ele dar o foco e a direção do tempo dele. Às vezes a gente não sabe nem o que a gente quer ser na vida, né? Uhum. Aí você falou, o tempo é a vida. O jovem que não sabe o que ele quer ser na vida, obviamente ele não vai saber direcionar o tempo dele para conseguir atingir o que ele quer na vida, né? E aí é um ponto que eu acho interessante a gente falar, né? Porque óbvio que vai ter pessoas adultas assistindo a gente, pode ser que tenha jovens também assistindo. Uhum. O que você acha que pode ajudar o jovem a ele encontrar essa direção, né? Como dar direção na vida dele, dar direção pro tempo dele. Você está falando muito sobre propósito, né? Eu acredito que tudo começa no propósito, né? A gente acorda para fazer algo com um propósito em mente, né? Eu sou cristão, né? Eu acredito que Deus nos criou com um propósito. Não igual para todo mundo, existem propósitos gerais, mas eu creio que existem propósitos específicos, né? Então existe a galera da área financeira, é um propósito que vocês desejam desenvolver, mas tem gente da área de humanas. Então vocês são, na lógica exata ali, o cara é criatividade e não está tão preocupado com os números. E tá tudo bem, cada um tem um papel fundamental onde a gente vive, porque Deus criou dessa maneira, né? Então eu acredito que a primeira coisa, cara, para uma pessoa descobrir, né, o que ela quer ser da vida, o que ela quer fazer, é perguntar ao Criador, né? Cara, pergunta a Deus. Deus, você me criou. O que você tem para minha vida? O que eu tenho que fazer? Né? Dentre tantas oportunidades e opções, o que você deseja que eu faça? E também tem 3 perguntas que eu gosto muito, eu falo isso até nas mentorias que eu dou, são 3 perguntas que são direcionadores estratégicos para a gente descobrir para que a gente nasceu, o que a gente gosta de fazer. Primeira coisa, quais são as suas habilidades naturais? Então, por exemplo, tem gente que já nasceu com uma habilidade de comunicar. Tem gente que não necessariamente nasceu com uma habilidade de comunicar, mas já nasceu com uma habilidade de lidar com números. O cara gosta de trabalhar com planilha, o cara gosta de trabalhar com coisa que para outros são chatos pra caramba, né? Então, qual é a sua habilidade natural? Segunda coisa que a gente pode refletir para descobrir para que a gente nasceu, o nosso propósito. O que as pessoas falam que você é bom? Então, assim, tem coisa que você já nasceu, mas o que as pessoas reconhecem que você é bom? Por exemplo, pô, Daniel, caraca, o Daniel é bom em comunicar, cara. Eu converso com ele, eu me sinto à vontade até para me abrir para ele. Então, opa, peraí, é uma coisa que as pessoas reconhecem que você é bom nisso, né? E terceira pergunta que eu acho muito interessante é o que te indigna no mundo. Então, a gente tem indignações, né? Tem gente que tem indignação com a fome no mundo, tem gente que tem indignação com a corrupção, tem gente que tem indignação com a má administração financeira dos recursos, endividamento, como é que pode, né? Muito do que te indigna pode ser algo que o teu propósito está alinhado. Por quê? Porque se está te indignando, cara, é porque você foi chamado para ser, de repente, a solução daquele problema. Então, a gente vê isso até biblicamente falando, né? Tem uma história muito conhecida no Antigo Testamento que é de Moisés. Moisés, ele nasceu ali como um filho de Faraó, né? Criado dentro do palácio do Egito ali, né? E engraçado que ele vê o povo dele, hebreu, sendo maltratado, e tem um certo momento na história ali bíblica que ele olha um soldado egípcio agredindo um hebreu, escravizando, né? O povo estava sendo escravizado, e ele mata de indignação aquele cara. Ele, muitas vezes, o propósito de fato era libertar o povo, mas ele agiu de uma maneira errada, precipitada. Mas você vê que a indignação dele estava muito alinhado com aquilo que ele foi chamado, que posteriormente você vai ver que ele foi chamado para libertar o povo do Egito. Então, acredito que muito do que nos incomoda no mundo é aquilo que a gente foi chamado também para fazer. Então, acredito que são 4, recapitulando aqui, né? 4 pontos aqui. Cara, pergunta ao teu Criador, para que você nasceu? Segundo, qual é a habilidade natural que você já nasceu? Ah, eu tenho a habilidade de jogar bola. Eu não tenho a habilidade de jogar bola, irmão. Eu com o pé é mais pra correr mesmo que eu tô correndo. Agora, pra dominar alguma coisa no pé, esquece.
Terceiro ponto, o que as pessoas reconhecem que você é bom. E quarto ponto, o que te indigna no mundo. Juntando isso tudo, a interseção, né, que é a junção desses 4 pontos aí, acredito que está o nosso propósito, onde a gente vai fluir naquilo. Muito legal. Eu queria só fazer uma pergunta, porque assim, quando você fala de propósito, e eu já ouvindo de outros podcasts, uma pessoa jovem, inclusive, falou, geralmente a gente pensa que propósito é algo muito grande. E aí, para um jovem, você perguntar para o jovem qual é o propósito de vida dele, talvez ele não saiba responder. E eu queria saber de você o seguinte, a diferença entre motivo/objetivo, que é uma coisa mais palpável para um jovem, versus propósito. Porque assim, geralmente, a gente pensa que a pessoa, ela vai encontrar o seu propósito. Só que ela não vai encontrar isso jovem. Ela só vai encontrar isso... É como se fosse de um dia para o noite, bum, é isso, acabou, né? E às vezes não acontece, né? Não é. Então, existe uma diferença, assim, de motivo/objetivo, se você pergunta para o jovem, e no final, propósito de vida. Porque acontece muito a gente fala com as pessoas ricas. O cara, ele ganhou dinheiro a vida inteira, aí ele encontra um propósito. Ele vai doar o dinheiro dele, vai ajudar as pessoas. Tem essa diferença? Então, existem propósitos, até biblicamente falando, que são universais, né? Então, por exemplo, trabalhar. Cara, não vai existir um propósito específico para uma pessoa trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar. Claro que a forma, um vai empreender, o outro vai ser um autônomo, independente do que for. Ou então um empregado mesmo, mas todo mundo tem que trabalhar. Muitas vezes a gente fica travado, isso que o Daniel falou é muito, muito real, eu já fiquei muito em conflito com isso também, de assim, caraca, o que eu tenho que fazer de forma específica? Só que não acontece assim, cara. As coisas vão acontecendo enquanto você está em movimento. Então, eu estou buscando uma oportunidade, eu estou buscando um objetivo profissional, eu estou buscando servir as pessoas, eu estou buscando fazer a diferença nesse mundo. Com isso, as coisas vão destacando. Cara, isso daqui de fato eu fiz, mas não gostei. Pô, mas isso daqui eu nem estava pensando que iria gostar, mas, cara, isso daqui me deu muito prazer. Um ponto muito legal também sobre propósito é o que te dá prazer em fazer. O que você faria mesmo sem ser pago. Isso está muito alinhado ao teu porquê, ao teu propósito. Por quê? Porque aquilo ali te dá satisfação em fazer aquilo. Tu não tá fazendo só por dinheiro, tá entendendo? Então, eu acredito que não só os jovens, mas os próprios adultos mesmo, feito uma pesquisa, se eu não me engano, 77%, mas eu sei que é mais de 70%, dos empregados são insatisfeitos com o seu trabalho. Então, assim, o cara às vezes está trabalhando só pelo dinheiro, cara. E assim, isso é frustrante demais, porque você tá motivado, beleza. Mas vai chegar daqui a 10, 15 anos que o dinheiro não vai ser mais suficiente, irmão. E você vai olhar pra sua vida, você passou a tua vida inteira naquele cargo que você não queria ficar, mano. Então, assim, é algo que a gente precisa analisar. Então, o que eu penso? Isso que o Daniel é real. Cara, faz o básico, irmão. Trabalha, estuda, se forma, constrói sua família, que nesse caminho você vai sendo direcionado para aquilo que você é mais inclinado, tá entendendo? Só uma pergunta polêmica dentro disso que você falou. Será que vai acontecer então que nem todo mundo vai encontrar o propósito? Porque assim, a maioria, nem todo mundo vai fazer o que gosta. Eu acredito que a maioria não vive então você a pessoa vai viver a vida inteira, não vai ter encontrado propósito, não vai ter amor no que faz, mas tem que fazer. Eu acredito. Aí é difícil, né? Mas por que você acha que acontece isso, Matheus? Você acha que é medo, alguma coisa Também, né? É medo, né? É zona de conforto, né? Cara, você imagina, você tá no teu trabalho e você fala, pô, vou fazer algo novo que eu quero fazer aqui porque eu vejo muito propósito nisso. Mas ninguém tá te garantindo nada, ninguém tá te garantindo um salário, ninguém tá te garantindo uma promoção, você tá fazendo porque você quer. E muitas vezes você é até criticado por fazer isso. Você fala, cara, você vai fazer isso, vai te dar mais trabalho. Pô, você vai se esforçar, mas se não der certo... Pô, mas e aí, cara? Mas se não der certo, todo mundo vai ficar falando que você tentou e falhou. Então, o cara, pra realmente sair dessa comodidade, é muito difícil, cara. É tipo assim, problema com quem tá falando. Eu sou cristão, o que me importa é agradar o Senhor. Eu não tô ferindo o princípio dele, eu não tô ferindo nenhum valor que ele tá confiando em mim. E eu tô sentindo de seguir por esse caminho. Eu coloco isso diante de oração, tenho o meu tempo com Deus todos os dias, eu chamo tempo devocional. E busco essa aprovação ou reprovação dele. Eu estou aberto para isso. Então, se ele já aprovou, cara, se alguém criticar,
fazer o quê? Ninguém agradou todo mundo, nem Jesus, né? Então... É legal isso que você falou de crítica, né? E sobre medo, né? Muitas vezes, o que para a gente de criar um hábito novo ou tentar algo novo é o medo. É, isso aí. É o receio da falha. Eu acho que o medo talvez seja o maior, assim, obstáculo que as pessoas têm que superar para conseguir o sucesso na vida. E aí é onde entra o amor pelo que você faz, que talvez vai te dar aquela força, aquele empurrão. É isso aí. Por que eu tô falando isso, né? O convidado anterior, um outro podcast, né, que a gente fez, a gente falou sobre isso. O pessoal vai ter que assistir o quarto. É isso aí, já é o quarto e o terceiro quando também. Quando terminar esse, você volta no assiste. Anterior. Se quiser assistir tudo, quem não assistiu ainda, vai aí. assistindo. Porque no terceiro a gente fala sobre isso, né? O nosso convidado aí fala assim, né? A glória não pertence, né, ao crítico, e sim quem tá na arena da vida. Isso eu achei muito legal. Verdade. Porque, realmente, crítica vai vir de todo lado. Uhum. Mas quem se lança, né, pra fazer o que ama, é que vai ter o sucesso. É isso aí, é o medo, né? Eu acredito que o medo trava muita gente, né? Medo, a pessoa tem medo de errar. Se você for parar a pensar, tudo que você vai começar novo, você começa ruim. Já parou pra pensar nisso? É muito difícil você começar a fazer algo fazendo bem, fazendo bom. Tipo, caramba, não, o cara que já fez top, não tem mais como... Cara, não tem como. Você vai aprendendo no processo. Por quê? Porque é treino, cara. Tudo é treino, entendeu? Às vezes você erra muito até acertar. Exatamente, tudo é treino. Você... se eu começar a jogar bola, irmão, já era, filho. Michael Jordan, ele falava que ele errava dezenas, milhares de vezes. Exatamente. Exatamente. Você pega os atletas de alta performance, qual é o segredo? Muito. É repetição, Sim. cara. É fazer muito até ficar bom. Tem um discurso do Mark Zuckerberg, que ele fala, todo mundo acha que ele já criou... Não, da Amazon não, da Meta. O Facebook direto. Todo mundo, ele já criou o Facebook. Só que não, ele criou ele criou programas de chat, players de música e não deram certo. Não deu certo. Aí o Facebook deu certo. É isso aí. O cara não desistiu, né? Então assim, ele já tinha um know-how suficiente. Fala da lâmpada, acho que na 1001, na milésima vez, se eu não me engano. Foram 10 mil tentativas? Agora. Cara, só sei que foi muita, cara. Ele fala que ele não errou. Foram diversas formas. Eu aprendi como não fazer uma lâmpada. Então assim, é tudo questão de perspectiva, cara. Verdade. Né? Ô, Matheus, deixa eu fazer uma pergunta em relação a tempo, né? Assim, o tempo ele continua igual, 24 horas por dia, só que parece que tudo muito é mais rápido hoje, por conta dessa sensação que a gente tem. Será que, na sua opinião, como uma pessoa que fala sobre gestão de tempo, realmente isso acontece? Ou a gente não está sabendo gerir bem, é o grande objetivo, e aí gera a questão da ansiedade, todos esses problemas que hoje em dia... Aí a pessoa... não consegue dormir, toma remédio para dormir, ela toma remédio para poder ser mais produtiva, então vai gerando aquela bola de neve. O que você acha sobre isso? Eu acho que são os dois que você falou. As coisas de fato estão mais rápidas, porque você vai ver que o acesso à informação nunca foi tão grande como nos nossos dias, e isso tende a só aumentar, né? Mas também é muito pela falta e pela má gestão do tempo, né? Então, vamos lá, né? Em relação à ansiedade, hoje o Brasil ele é o país número 1 em ansiedade, né? Nosso país é o primeiro no mundo entre os países a ser o país mais ansioso. Isso significa o quê? Que a gente não está sabendo lidar com a nossa gestão do tempo. A gente não está sabendo lidar com tarefas, a gente não está sabendo lidar com compromissos, né? Agora, é claro que tudo é muito rápido. Então, por exemplo, você vai escrever um trabalho... Você tinha que ir na biblioteca, pegar conteúdo, ler, botar mais carteira. Agora é ChatGPT. Agora, irmão. Cara, é bizarro, cara. Já foi feito um estudo das profissões, e não são poucas, que vão acabar. Não vão existir mais. Por quê? Porque a tecnologia vai pegar o lugar dessa pessoa. Então, trabalhos operacionais, que não necessariamente precisa de comunicar e de ter uma gestão de pessoas... O trabalho operacional vai ser substituído pela inteligência artificial, né? Já está sendo substituído até, né? Então, assim, tá tudo muito rápido. Para a gente conseguir absorver isso, é desproporcional, porque a gente não foi criado para ter tanta informação, isso é verdade. Então, o que a gente precisa fazer hoje, que eu vejo que é uma solução? Cara, ser muito seletivo. Então, dizer não é uma ótima ferramenta para gerir teu tempo. Vamos ver isso daqui, cara, não.
Ah, olha isso daqui que tá lançando. Cara, não. Por quê? Porque o meu propósito não é esse, o meu foco é isso daqui. Tem uma frase de Steve Jobs que ele fala que foco é saber dizer não. Então, o que é foco? Né? Pô, botar muito esforço, às vezes, em um propósito. Muitas vezes a gente acha isso. Então, o cara vai, por exemplo, o cara vai começar um esporte novo, ele compra o melhor tênis, ele compra o melhor short, ele compra tudo melhor, ele compra óculos, baixa pace, ele compra tudo, né? Mas isso daí não necessariamente é foco. O que o cara vai fazer para demonstrar que ele tá focado em um esporte como a corrida? Cara, ele vai ter que dizer não para dormir tarde, ele vai ter que dizer não para as saidinhas, ele vai ter que dizer não muitas vezes pro conforto dele, para acordar mais cedo e correr. Então é muito mais falar não, aí você corta os excessos de informação. Isso a ansiedade abaixa, né? E você se torna mais produtivo naquilo que de fato você tem que ser, né? Tem uma pessoa que uma vez foi uma referência, né? Foi uma referência importante na minha vida, e ela falou isso também, né? Tudo tem um preço na vida, e ele teve que dizer vários nãos para ele conseguir ser médico. E eu acho que o que você está falando faz muito sentido. Você falou aí, né, sobre a questão das redes sociais, de tudo isso que consome o nosso tempo. A gente ter que dizer não, às vezes vai lidar também com pessoas que acham que a gente não está mais próximas dela, não somos mais amigos, mas não é isso. É como você falou, a gente tem que direcionar nosso propósito na vida, né? Sim. Como você falou, tem um propósito, tem coisas que me indignam, eu preciso avançar para cumprir minha missão nesse mundo. Muitas vezes a gente vai ter que dizer não para tantas coisas que a gente gosta e não é porque a gente não gosta. Cara, a gente vive hoje numa geração, tem um livro que fala, a geração dopamina, não sei se vocês já ouviram falar nesse livro. Já ouvi falar. Cara, é isso, é a geração do prazer. Então a gente sempre tá querendo conforto e prazer. Hoje em dia, tá vendo um cara, eu aprendo muito com ele também, o Wesley Delanogari, ele é neurocientista. Muito bom. Ele fala que hoje a galera perdeu o senso de esforço, entendeu? Então, por exemplo, você vai delegar uma tarefa para uma pessoa, ela vai achar que ela está se esforçando muito, mesmo que a tarefa seja simples. Por quê? Porque nos nossos dias o senso de esforço tá acabando, cara. Tudo é muito rápido, tudo é muito prazeroso, tudo é muito confortável. Então, se tá frio, a gente quer um banhozinho quente. Se tá calor, a gente liga o ar-condicionadozinho. Se tá não dá para andar de ônibus, a gente vai pegar o Uber. E não tenho nada contra o conforto. Mas quando a gente leva um estilo de vida para ver confortável, a gente não vai ser produtivo e não vai romper na nossa vida, tá entendendo? Vai ser só mais um no meio da multidão. Então, acredito que dizer não é escolher o desconforto presente para ver o conforto futuro, né? A gente sempre vai viver alguma hora a gente vai viver um desconforto. Ou vive agora para desfrutar depois, ou desfruta agora e vive desconforto depois, que é depender do governo, depender de pessoas que são escolhas, né? Então, cada um faz a sua. O que você falou tem uma conexão muito direta com fazer exercício, academia. E até falam muito sobre fazer exercício físico para controlar a ansiedade, porque assim, para quem malha, é um desconforto, até o Muzi fala isso, que é um desconforto controlado, entendeu? Então assim, você pega peso, você faz um número de repetições, você vai sentir dor no processo que você está fazendo e dor posteriormente. Só que você sabe que vai acabar. Mas assim, você tem que... Todo mundo malha com número de repetições. Então você tem que chegar naquele número de repetições X para você poder largar o peso. Então assim, você gera um pouco de desconforto. E a pessoa que pratica exercício, ela tem um estilo de vida um pouco diferente. Até mesmo quem é muito ansioso, quem tem muito desse problema, acaba não conseguindo fazer. E aí acaba que os malefícios disso é a pessoa que mais consome iFood, é a pessoa que tem geralmente mais sedentarismo, né? Porque ela não tem essa prática. Porque correr gera desconforto, malhar gera desconforto, qualquer tipo de esporte tenso com peso vai acabar gerando esse desconforto que as pessoas não querem. Então, você acha que essa geração dopamina, ela é uma geração mais fraca porque é tudo muito confortável? Emocionalmente, com certeza. Nunca houve tanto problema emocional como a gente vive hoje, né? Se você for parar a pensar,
Por exemplo, você fala de crise de ansiedade para sua bisavó. Ela, que crise de ansiedade, meu filho? Eu tenho que trabalhar, vou matar a galinha para fazer a janta, fazer o almoço. Ela não tem tempo de ter isso. Ela não tem tempo de ter isso. E também são exercícios de informação. Sabe que a vida é um esforço, é algo que realmente, cara, a gente vai ter que ter labor ali, um trabalho com muito esforço para poder ter resultado em algo que a gente deseja, né? Mas hoje em dia, infelizmente, é estranho, né? Porque hoje nós nunca tivemos tanto recurso como temos hoje. Mas nunca tivemos pessoas tão frágeis também como temos hoje. Então a pessoa ficou ofendida, você não falou com ela, ela já fica mal, acho que você já para de seguir no Instagram, já bloqueia, e quando você vai ver não tem nada daquilo. Então as pessoas não conseguem ouvir feedback, ouvir crítica por esse emocional abalado. Mas eu acredito que o exercício ajuda muito também. Eu sou fã de exercício físico e isso daí é um estilo de vida que a gente tem que ter, cara. Não, com certeza, ajuda bastante. Matheus, você falou um negócio aqui, né, de fragilidade e da questão emocional. Eu acho que a gente tem que até expandir um pouco isso, porque falou sobre a dopamina e qual seria esse efeito emocional que isso tem na gente, né? Eu, pelo menos, eu busco sempre tentar entender o poder que as emoções têm na gente, porque isso meio que disciplina a sua vontade e direciona ela. Se você souber trabalhar suas emoções. Se você sente alguma emoção desconfortável, você canaliza isso para algo bom, vai ser até benéfico, né? Isso é para arte marcial, para musculação, para diversas coisas. Você não acha que talvez essa parte da pessoa ficar de cara feia porque você não olhou ou porque não falou, talvez seja uma carência excessiva? Hoje as pessoas parecem muito carentes, né? E aí, dando alguns detalhes para a gente exemplificar. Os nossos bisavós, avós, eles tinham mais tempo em família, né? Com pessoas que se amam. Hoje, a gente tem cada vez menos tempo. Se a gente for numa cidade do interior, a gente vê que essas pessoas ainda, de certa forma, não têm tanta ansiedade. Isso é mais uma coisa dos jovens, que vivem, às vezes, desconectados do seu núcleo familiar, não se sentem amados, e aí começam a desenvolver esses transtornos. Você acha que isso é falta de amor, essa questão também? É porque a geração hoje nossa geração, né? É algo complicado mesmo. Em relação à tecnologia, é algo muito bom, mas, por exemplo, você vai ver, antigamente a comparação era com o teu vizinho. Hoje em dia a comparação, nossa, é com o bilionário do Instagram. Então, assim, por mais que você busque ter uma vida saudável, é difícil se você não souber lidar com isso. Então você trabalha, se esforça, é remunerado por aquilo que você faz, mas sempre a gente... Olha esse sentimento, não sei se já passou, isso daí passa, acho que quase todo mundo. Cara, eu tô atrasado. Mano, eu tô atrasado. Por que você tá atrasado? Porque o garoto de 16 anos comprou uma Porsche e fez o primeiro milhão. Não é verdade? Ou alugou, a gente não sabe. Então, ou alugou. Mas assim, a comparação é muito forte, né? Então esse estilo de vida acelerado... Nessa área do emocional não é algo bom, cara. Tem até um conceito, voltando um pouquinho na gestão de tempo, que eles falam sobre time mindfulness. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Mindfulness é o conceito de estar 100% presente. Então, time mindfulness é o conceito de estar 100% presente no tempo. Então, por exemplo, a gente está aqui, cara, estamos 100% presente aqui. Você imagina eu pego o celular aqui agora e quando vocês estão falando, eu dou uma olhada aqui. Opa, peraí. Não, mas o que você tava falando, João? Então, assim, isso é muito ruim, tá entendendo? Porque a gente nunca tá presente. Você tá no seu trabalho, você tá pensando quando chegar em casa. Aí você chega em casa, você tá pensando que deixou no trabalho. Aí você tá com a família, você tá pensando na pendência do trabalho e você nunca tá 100%. Cara, deixa eu olhar no teu olho, deixa eu olhar no seu rosto e vamos conversar aqui, eu vou estar 100% presente para te ouvir. Isso é uma geração ansiosa, né? E é falta de amor, falta de convívio social, né? A gente é muito solitário hoje em dia. Toda a tecnologia é para te gerar independência, se for parar para pensar, né? É algo bom, mas se a gente não souber dosar, a gente vira muito egoísta. Então, antigamente você precisava mais das pessoas, hoje em dia você precisa cada vez menos das pessoas. Então, você quer ir em algum lugar, você tem um aplicativo para te levar. Você quer comer alguma coisa, não precisa ninguém fazer, você não precisa, né, ter uma pessoa para fazer. Você tem uma empresa que vai trazer até você. Você quer falar com alguém, você manda uma mensagem. Você não precisa ir até a pessoa, enviar uma carta. É tudo muito rápido. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente vira egoísta mesmo. Então a gente acaba vivendo uma vida para nós mesmos. E isso é muito ruim, né? Teve um detalhe que você falou, lembrei agora.
Vocês viram um episódio de Netflix que é sobre rede social? Eu esqueci o nome Dilema agora. das Redes. Dilema das Redes. Cara, Boa. isso é muito bom, gente. Quem não viu, assista. Realmente, esse documentário é muito bom. E uma coisa que eu reparei que você falou agora. Como é que funcionava lá? Eles trabalhavam, o lado por trás da rede social, eles trabalhavam para ter mais do seu tempo. Lá no Vale do Silício. E a gente tá aqui tentando sair para ganhar mais tempo de vida. É isso aí. E aí, como é que é esse conflito? É isso aí, você tem que dosar, né, cara? Você tem que controlar. Por exemplo, uma dica que eu dou pro pessoal, cara, coloca bloqueador de tempo no teu Instagram. Pô, mas eu produzo conteúdo. Beleza, então bota um tempo hábil para você fazer a produção de conteúdo, fazer as postagens necessárias e parar de ficar ali. Esse documentário é muito legal, que ele fala uma frase assim: nas redes sociais, ou você, se você não tá vendendo, você é o produto. Verdade. Então assim, cara, se tu não tá vendendo nada lá, você tá fazendo parte do produto de alguém que tá vendendo. Então você custa para você é dinheiro para eles, né? Custa em anúncio. A gente é valioso para as redes sociais. Então assim, as redes sociais eu não condeno de uma maneira absoluta. Cara, tem que sair, chega. Não, isso é irreal. A gente falar isso é como se você estivesse virando um monge e vai ver na montanha. Não existe isso, né? Mas você precisa saber usar. Toda ferramenta a gente tem que saber usar, né? Toda. Seja boa, né? A ferramenta, o que vai falar se é bom ou não, muitas vezes é a dose dessa ferramenta, né? É igual remédio. O remédio é bom na dose certa. Sim. Tomou além da dose, pode virar veneno e te matar. Então é isso. Isso é verdade. Tem assim, vocês são mais novos que eu, né? Mas vocês chegaram a usar Orkut ou não? Cara, muito tempo atrás. Então, a diferença, acho que foi a disrupção na internet, nas redes sociais, melhor dizendo, foi justamente porque, assim, o Orkut, você tinha que ir até o final da página e você passava para a página seguinte. Isso daí eu não lembro, não. Aí, eles criaram a rolagem infinita. Ah, sim. Lembra que fala isso Exatamente. no Dilema? A rolagem infinita, meu amigo, esquece. Porque isso. você vai ter uma infinidade de coisas para tu assistir e tu não para mais. Mudou o objetivo do produto, né? Você falando agora, me veio aquela emoção de mexer no Orkut. Não existe tinha mais. as mesmas emoções que o Instagram diferente. desperta hoje. Não tinha essa coisa de comparação também. Vocês estavam falando de dopamina. Dopamina, ela é muito mais ligada à expectativa do que ao cumprimento daquilo que você queria. Então, por exemplo, se você for ver, quando você quer muito algo e só de pensar em ter aquilo, sua dopamina está lá no alto. Aí você tem aquilo, aí você tem também ainda dopamina, mas ela começa a reduzir. Então, a gente vive assim, nesse pico. Exatamente, picos de dopamina. Então, qual é o lance da rolagem para baixo? É o efeito surpresa. Você nunca sabe o que vai vir. Então, qual é o próximo conteúdo? Qual é a próxima foto? Qual é o próximo... Esse negócio é um perigo. Será? É como se você quisesse ficar sempre... É como se tivesse uma barra de carregamento ali, você quisesse estar sempre sustentando essa barra. Por exemplo, por isso que a gente tem aquele sentimento. Cara, eu não sei, eu preciso saber das coisas que estão acontecendo. Eu sempre estou atrasado. Por quê? A gente sempre, de fato, com a produção de conteúdo e informação que tem hoje, a gente sempre vai se sentir atrasado. Porque nenhum ser humano consegue estar atualizado de 100% tudo. Sim. Né? Isso apesar da gente receber mais informação Exatamente. do que as pessoas recebiam no passado. Exatamente. Isso é normal, cara. Cada um, acredito que tem que ver o teu propósito. Então, vou buscar informação alinhado com aquilo que eu tô fazendo. Né? E é isso. E o interessante é que você falou do alinhamento. A rede social, justamente, ela começou, através do algoritmo, a te mandar mais daquilo que você consome, para você cada vez ficar mais preso. Então, assim, se você consome porcaria, e a gente tem muito conteúdo de porcaria no nível Brasil, né? Aquilo dali é muito mais abundante do que... mais viraliza também, né, cara? Do que outro tipo de conteúdo que você vai ter que ficar, às vezes, arrastando. E até o TikTok é mais eficiente do que isso, que as pessoas começaram a migrar. Então, hoje em dia, cada um tem uma rede social favorita, mas acho que é por conta disso. Então, acho que também seria interessante assim, vamos talvez por parte. O ideal seria usar menos. Isso. Mas nesse usar menos, selecionar o que você vai usar, né? Isso aí. Exatamente. Cara, coisas boas geram dopamina também, isso que é o interessante. Então, por exemplo, o Daniel estava falando de exercício, academia. O exercício físico, ele te gera dopamina também.
você correr e terminar uma corrida, você tem a sensação de prazer muito boa. Sua respiração melhora, você tomando um banho depois do exercício físico, você tem uma sensação de conquista, de gratificação muito boa. Quando você termina de fechar um livro, quando você termina de ler um livro, você tem uma sensação muito boa. Cara, eu consegui, eu fui capaz, né? Só que qual é o problema? Que para concorrer com esses prazeres imediatos que hoje a gente tem, desde comida industrializada até, como a gente está falando, de vídeos engraçados, é muito difícil. Até mesmo a pornografia, cara. A pornografia, ela libera cargas de dopamina que não tem como, meu amigo, de uma maneira saudável, você liberar para o seu organismo. Então, realmente, tem coisas que você vai ter que se privar para selecionar de fato o que vai te gerar prazer. E engraçado até a gente se perguntar, né? Fazer uma pergunta pessoal. O que gera prazer em mim? O que mais eu tenho prazer? Porque muitas vezes a gente tem prazer muito mais no celular do que tá com a família. Cara, já tá disfuncional há muito tempo. O divórcio é uma consequência de algo que tá acontecendo há anos. Então, às vezes, a gente tem muito mais prazer em um lanche do que terminar um treino. Cara, é que nem juros compostos. Não vai vir agora, irmão. Mas bota daqui a 15 anos. Vai acumular isso e vai dar ruim. Tá entendendo? Vai dar ruim. Você falou de hábitos aí, né? Que a pessoa tá fazendo uma sequência de eventos e já se tornou um hábito. Uhum. Como é que ela vai perceber que é um hábito ruim ou bom? Porque tem a dopamina que vai ser boa para ela no longo prazo, né? Vai ser o juros bom. E vai ter outro que vai deixar ela endividada. Quando ela for ver, a vida dela tá só encurtando, vai ficar devedora. É isso aí. Inadimplente, né? Não, é a projeção, né? Eu acredito que a projeção, quando a gente faz uma projeção do que a gente faz nos nossos dias, a gente consegue ter uma noção de onde a gente vai chegar, né? Então, por exemplo, eu gosto de falar isso com o pessoal. Cara, pega o dia que você viveu hoje. Desde quando você levantou até o momento que você vai dormir, né? Até o momento que você for dormir. Replica esse dia agora para 5, 10 anos. Como a sua vida vai estar daqui a 5, 10 anos? Mais saudável ou mais prejudicada? Mais bem intelectualmente, mais robusto intelectualmente ou não? Mais emburrecido, né? Engraçado que essa palavra, sobre ficar mais emburrecido, foi até a palavra do ano de 2024, se eu não me engano. Eu não lembro a universidade que falou, mas a palavra do ano que eles deram foi Brain Rot, mente podre. Eu ouvi sobre isso. Você já ouviu sobre isso? Cara, é absurdo. Eles fizeram um estudo nas pessoas que viram que pessoas estão muito mais apegadas a conteúdos inúteis, né? Que por mais que seja engraçado, não gera... não agrega nada intelectualmente, não agrega nada na sua vida. E qual é o problema? Que isso não só de não agregar, tá gerando um regresso intelectual nas pessoas. Então, de fato, as pessoas estão ficando mais burras por conta desses conteúdos que não gera esforço cognitivo nenhum. Sim. Você só assiste e ri, assiste e ri. E o termo literal é apodrecer o cérebro mesmo, né? É cérebro apodrecido. É isso aí. Cérebro apodrecido. Então, como é que eu vejo se minha vida tá progredindo ou regredindo? Cara, só replica as suas mesmas atitudes ao longo do tempo. Vê que juros compostos vai dar. O cara tá em cheque especial, é só deixar o tempo correr. Vê os juros compostos que vai dar, não é? Agora o cara tá investindo lá no Tesouro Direto, seja lá o que ele for, ele vai ver. Pô, é questão de tempo. E assim como você falou, se você pegar os juros de cartão de crédito, comparar com os juros de qualquer investimento, o do cartão de crédito vai ser muito maior. Então, isso, cara. A forma isso é absurdo, cara. É muito sinistro. Esse é o grande problema. Só um detalhe, você falou sobre a questão dos maus hábitos e tudo mais. Eu tinha visto recentemente, até comentei com a minha mãe nas férias agora, um estudo que fizeram com ratos. E aí colocaram um rato com a alimentação saudável. E colocaram ele num conteúdo com água e um ponto, assim, como se fosse um elevado. Um elevado para ele poder sair. Então, assim, pensa numa redoma, uma bacia redonda aqui, coloca o rato nessa ponta. E na outra ponta aqui vai ter o elevado para ele poder se salvar. Colocaram o rato aqui, ele demorou 3,2 segundos. Atravessou e se abrigou aqui em cima. Colocaram um segundo rato no mesmo ambiente, só que agora ele fez uma dieta baseada mais ou menos no que os americanos consomem por dia. Aquela dieta bem elevada, com gordura, aí
Aumentou o colesterol, um monte de coisa. Colocaram ele no mesmo ponto do primeiro rato. Ele demorou quase 40 segundos para poder se salvar. Nossa. Então, assim, até o nosso senso de, mais de 10 vezes, de né? escape, vamos dizer assim, né? O nosso reflexo, tudo isso diminui por conta de maus hábitos. E aí, nesse caso, são maus hábitos alimentares. Mas a gente tem... a gente está falando sobre maus hábitos de rede social, entre outras coisas. É porque é um estilo de vida, né? Engraçado que os hábitos, eles nunca andam sozinhos. Então, por exemplo, o cara, ele tem o hábito de fazer exercício físico. Aí você pega assim, pô, esse cara é muito ruim em tudo, ele é muito bom no exercício físico. Isso vai ser muito difícil. Por quê? Porque hábitos andam em conjunto com outros hábitos. Então, por exemplo, para esse cara fazer exercício físico, se ele faz pela manhã, provavelmente ele tem o hábito de acordar cedo. Se ele tem o hábito de acordar cedo, provavelmente ele tem o hábito de dormir cedo. Você vai puxando o que a gente chama de hábitos angulares. Então, por exemplo, tem coisas que são hábitos angulares. Acordar cedo é um hábito angular, que vai proporcionar você cuidar da sua saúde, de repente estudar pela manhã, acordar e meditar, não começar o dia ansioso. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, quanto mais a gente desenvolve bons hábitos, hábitos produtivos, você tende a ser cada vez mais produtivo. Agora, o inverso também é verdadeiro. Cara, quanto mais maus hábitos você cultiva na sua vida, você tende a ser pior na sua vida como um todo, né? Aí tanto intelectualmente como saúde, isso daí pode acabar indo para família, trabalho. Você imagina, um cara que acorda atrasado para ir pro trabalho, você acha que ele vai produzir a mesma coisa que um cara que já fez exercício físico, já acordou cedo, se hidratou bem? Não tem como, cara. Não existe isso, tá entendendo? É questão de atitude e colher aquilo que a gente está fazendo, né? É uma escolha. Muitas vezes as pessoas não querem se dar conta do preço que elas vão pagar, né? E é como a gente comentou, né? Tudo tem preço na vida. E se o tempo é vida, você tem que escolher muito bem com o que você gasta, com o que você investe seu tempo ou o que você gasta. E aí até um ponto legal, porque você falou que é cristão, né? Uhum. E como você lida com o seu tempo? Tem coisas que são temporárias na vida e tem coisas que são eternas, né? Sim, com certeza. E o lado espiritual? Você acha que é fundamental? Tá com ele alinhado? Não, com certeza. Para mim, a minha vida com Deus ela é prioridade, né? Então, é claro que eu, às vezes, não gosto de fazer muito essa separação de que, por exemplo, o cara que trabalha na igreja, ele trabalha de forma espiritual. Aí o cara que está trabalhando na empresa dele, ele está trabalhando no mundo secular. Na verdade, a nossa vida toda, como cristão, ela é espiritual. Tem pessoas que vão ser, por exemplo, pastores integrais, mas tem pessoas que vão ser empreendedores. Tem pessoas que, de repente, vão atuar nas duas áreas. Tem pessoas que não. O cara, de fato, vai servir integralmente na igreja. E é isso, o lance do propósito que a gente estava falando. Mas disso daí vai vir da onde? Essa clareza. Eu acredito que é priorizando a Deus. Então, falando em relação a ser cristão, lembra que eu falei que existem propósitos gerais e propósitos específicos? Então, por exemplo, propósito específico, vocês atuam hoje nessa área financeira. Não necessariamente todo mundo vai atuar nessa área, mas, será que é um propósito específico ter um relacionamento com Deus? Cara, não, cara. Isso é um propósito geral. Então, muitas vezes a gente está pensando em viver algo específico na nossa vida, mas o que eu tenho que fazer de maneira específica? Mas você já está vivendo o propósito geral, que é para todo mundo. O que é propósito geral? Cara, buscar a Deus, cara. Todo mundo tem que buscar a Deus. Cara, trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, independente se você gosta disso ou não. Então, assim, a gente precisa se apegar. E como cristão eu falo, não tem como a gente viver, de fato, aquilo que Deus tem para nós sem ter um relacionamento com Ele. Tá entendendo? A gente vai viver uma vida muito superficial e aquém daquilo que a gente poderia viver. Então, eu acredito nisso, né? Muito legal. Aí mexendo mais nesse ponto, né, até sobre propósito, tempo, você falou sobre a parte de finanças, aí foi mexendo na minha cabeça e muita coisa fazendo sentido, né? Tempo, a gente às vezes gasta para ganhar dinheiro. Então, dinheiro também pega um pouco dessa equação do que é a nossa vida, né? Com certeza. A gente gasta dinheiro com diversas coisas, alimentação, são escolhas. E eu tô chegando à conclusão que se a gente gasta o nosso dinheiro com coisas que a gente
não quer ou quer para nossa vida, é algo que pode ser maléfico para nós mesmos, né? Então, de certa forma, a gente tem que usar então nosso dinheiro, nossos recursos, Com certeza, de uma forma cara. que a gente multiplique o que a gente quer ver nesse mundo. Tudo é movido por dinheiro no mundo, né? Essa que é a verdade, né? Então, eu falo que tempo é vida porque é muito mais além do dinheiro, mas você vê até biblicamente falando, como a gente estava falando do cristianismo, Jesus ele fala que não tem como a gente servir a dois senhores. Ou a gente consegue servir a ele, ou a gente serve a Mamon. Mamon, no caso, na Bíblia, é o Deus das riquezas, né? E, cara, não tem problema você ter muito dinheiro. Deus não tem problema nenhum com dinheiro, cara. Engraçado que a Bíblia fala que as ruas no céu serão de ouro. Então, tipo assim, algo que a gente se mata pra ganhar lá, a gente vai estar pisando, andando, né? Só que o problema não é ter muito dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. Então, quando você negocia valores, quando você negocia, de repente, até mesmo a sua vida com Deus, a sua família, né, a sua saúde, pelo dinheiro, cara, aí já não começa a ficar algo bom, sabe? Porque você está negociando algo que, de fato, é eterno por algo que vai ser passageiro. Então, o dinheiro ele tem que nos servir e não a gente servir a ele. É claro que vai ter uma dedicação para a gente poder angariar recursos, daí não existe conquista sem esforço, isso daí é um mito, mas que essas conquistas deviam ter um propósito muito maior do que só ter dígito na conta bancária. E fica mais fácil conseguir dinheiro se você tem um propósito, né? Exatamente. Foi feito um estudo isso, sabia? Fizeram um estudo entre as pessoas que trabalham e viram que as pessoas que trabalham com um propósito, né? Ou seja, o que é trabalho com propósito? Ela sabia porque ela estava indo, ela sabia a função dela, o que ela agregava na empresa, ela tinha claro o benefício dela na empresa. Elas trabalhavam muito mais motivadas do que outras que só estavam fazendo a função, né? Então, quando a gente vive com um propósito maior, isso vai nos impulsionar a viver de uma maneira mais ativa, né? Proativa, né? Verdade. E o que te fez pensar nisso, né? De, poxa, eu quero, né, mudar a vida das pessoas com relação ao tempo delas, né? Foi alguma coisa que... você comentou que foi o livro, né? Mas alguma coisa chegou um desconforto em você que você falou assim, quero mudar. Porque às vezes as pessoas não percebem o quanto está sendo ruim para elas. E começam a aparecer vários estalos, acontecem eventos que estão apontando aquilo, só que ela não consegue enxergar sozinha. Cara, me incomoda até hoje. Lembra que eu falei que o propósito está relacionado ao que te incomoda? Me incomoda hoje, cara, ver profissionais que são potenciais na sua área, só que o cara não cresce mais por falta de organização, por falta de gestão. Então, tem muita gente que é muito boa, cara, muito talentosa, sabe? Tem recursos, só que o cara fica limitado porque ele não tem uma autoliderança, ele não sabe, o cara dá a palavra e não vai, o cara fala, deixa eu ver, e deixa 2 semanas e não manda, tá entendendo? Fala que vai entregar e não entrega, é por falta de gestão. Então, isso... O que me impulsionou a ajudar as pessoas? Primeira mudança na minha vida. Então eu comecei a ver, cara, pô, acordava cabeça atrasado, correndo pro trabalho, agora não, pô, agora eu tô fazendo exercício pela manhã, tô mais ativo, pô, tô sendo mais produtivo. Engraçado que tem um treinamento que eu dei na empresa de um amigo, e no final, depois, quando passou o treinamento, ele começou a aplicar, depois de umas semanas, ele falou, cara, tu me ajudou, mas também tu me deu um problema. Aí eu falei, como assim? Eu te ajudei e te deu um problema? Aí ele falou, tu me ajudou porque agora eu tô conseguindo fazer uma gestão do meu tempo muito melhor do que eu fazia. Só que você me deu um problema, porque eu tô com um tempo muito vago, eu não sei o que eu faço com o meu tempo agora. Eu vou aprender a cozinhar, eu vou surfar, vou fazer alguma coisa. Isso é muito legal. Se todo mundo buscasse ter isso como prioridade, porque muitas vezes a pessoa acha que isso daí, isso é besteira, Matheus. Eu vou gastar tempo para me organizar. Cara, você pode investir um pouco do seu tempo, sim, de início. Mas isso vai potencializar, cara, horas e horas da sua vida. Uma conta básica, né? Você imagina, você perder 1 minuto por dia. 1 minuto por dia. Só 1 minuto por dia com nada. São 360 minutos... 365 minutos no ano, né? Isso daí dá mais de 6 horas no ano. Só com 1 minutinho por dia. Só que você acha que a galera tá perdendo 1 minutinho? Quantas horas a gente tá perdendo, gastando a nossa vida com aquilo que não é nada produtivo? Isso me indigna até hoje. Me indignava porque quanto mais você vive isso,
mas você quer replicar isso também na vida de outras pessoas. Então, por exemplo, vocês trabalham na área de investimento. Quando você pega uma pessoa muito enrolada, que tá com um cartão estourado, que tá com um cheque especial, você fala assim, cara, como assim? Não é possível? Como é que essa pessoa fez isso? Por quê? Porque vocês estão envolvidos, cara. Vocês estão na área. O que é uma dor pra pessoa é o propósito de vocês, onde vocês fluem, né? Então, isso que me incomodou muito, de poder ver pessoas que são potenciais, mas por uma falta de gestão, não tá desenvolvendo aquilo que de fato ela foi criada para ser, sabe? Muito legal. Muito legal mesmo. Pra gente parar e ficar refletindo sobre diversas coisas, né? É verdade. E aqui, né, você falou sobre a questão do seu propósito, né? Foi, de certa forma, também que mexeu comigo, né? Minha família tinha questões com recursos, né? Má administração, às vezes de recurso. E foi o que me gerou esse estalo, né? E às vezes a gente, quando é jovem, é até um pouco ingênuo, né? Eu, quando eu era mais novo, eu falava assim, poxa, vou fazer economia, tô vendo meu país todo endividado, tudo errado. Eu quero saber, eu vou fazer economia e vou consertar isso. Vou mudar o Brasil. Vou mudar o Brasil. Tá formando há quanto tempo já? Em 2022. Aí, ó. Eita. Bom, mas isso é bom, sabia? Você pode mudar no seu ambiente, né, cara? Se todo mundo pensasse assim, a gente ia ver um país muito melhor, pode ter certeza. É claro que a gente, às vezes, tem aquela mega transformação, né? Mas, na verdade, é o conjunto de todo mundo transformando que transforma, de fato. E a gente também tem que se transformar, né? Como você falou. Pelo que eu senti aqui, a gente tem que amar também o nosso tempo e ver a importância do tempo, né? Para cumprir o propósito. E aí, a importância de saber dizer não. É muito importante. Isso é verdade, isso é verdade. Eu queria só fazer uma pergunta sobre o hábito em regras práticas, assim, porque existe uma... Como é que eu posso dizer? Existe uma quantidade de dias que você tem que fazer para que aquela atividade se torne um hábito, né? Como é que é isso? Isso daí hoje em dia não é tão definido. Falavam que era 60 dias, né? Isso aí. Cara, se você fizer algo por 60 dias, isso vai virar um hábito. Foi feito um estudo que viu que isso daí não é tão verdade, né? Depende muito da tarefa, do hábito que você quer adquirir, da tarefa que você vai estar realizando. Tem coisas que são mais fáceis. Por exemplo, cara, hoje eu vou adquirir o hábito de beber 3 litros de água por dia. Beleza. Em 60 dias ou até em menos você adquire isso. Ah, não, agora eu vou acordar 5 horas da manhã todos os dias. Não. É algo que vai demandar muito mais esforço físico, cognitivo. Então, foi feito um estudo que viu que a variação nas pessoas, tinha gente que demorava 1 ano para poder adquirir novos hábitos e tinha gente que demorava 90 dias, 70 dias, né? Então, vai depender muito da dedicação da pessoa, muito também das dificuldades que ela tem para poder romper isso. Agora, cara, é certo. O que eu penso, né? Quantos dias eu preciso? Cara, se eu quero isso para minha vida, eu preciso de todos os dias da minha vida. Para pensar nisso. Por exemplo, cara, quantos dias eu preciso para poder fazer exercício físico? Então, você quer ter esse estilo de vida para sua vida inteira. Então, os dias que você precisa é toda a sua vida. Sim. Então, irmão, vai até Deus te tomar ou você não tá aqui mais na Terra. É isso. Tem coisa que é para a vida toda, né? Essa regra se aplica também no contrário? Se você quiser desfazer um hábito... Também, ou também não funciona assim, eu preciso de tantos dias para desfazer um hábito ruim. Então, isso é muito legal, porque quando a gente estuda sobre hábitos, né, a gente vai ver que o hábito não tem como ser excluído, você sabia disso? Os hábitos são circuitos no nosso cérebro. O que são circuitos? Circuitos automáticos. Então, por exemplo, você vai escovar o dente, você nem pensa, mas você pega a escova com a mesma mão, você bota a quantidade de pasta praticamente a mesma, o tempo que você escova o seu dente é praticamente o mesmo, é um padrão, um circuito no seu cérebro padronizado que você faz sem pensar. Então, o que os estudiosos descobriram, né? Tem um livro muito bom, que é O Poder do Hábito, ele fala isso. Não tem como você excluir um hábito. Então, assim, o cara é fumante. Cara, eu quero excluir o hábito do fumo. Não vai ter como. Como é que você tira esse hábito ruim? Você tem que substituir o hábito. Então,
tem muitos casos, né, que você vê que a pessoa era viciada, que a pessoa era fumante, sedentária. Como é que ela parou de ser sedentária? Não é que ela não quis ser mais e ficou no limbo. Não. É que ela começou a ser ativa. Ela começou a fazer exercício, ela começou a administrar bem o seu dia. Ela substituiu o hábito. Então, aquele hábito ruim foi substituído por um hábito bom. Agora, algo interessante também que eles falam é que por mais que você hoje tenha substituído um hábito ruim e agora está começando a praticar um hábito bom, se você falhar e começar a ter as atitudes do hábito ruim, aquilo ali volta novamente. É como se fosse um circuito desativado no teu cérebro, que quando você começa a ativar aquilo por conta das suas atitudes, aquilo ali é reiniciado e volta novamente. O vício, volta novamente o sedentarismo, e o cara tem de novo aquele mau hábito que ele queria perder, né? E ele volta mais rápido ou ele também precisa de um tempo para poder voltar? Não, volta rápido, né? Porque aquilo ali já tá meio que formado na tua mente, né? tá adormecido, exatamente. A linha cognitiva dele ali tá ali, a construção cognitiva tá ali, só que ele não tá ativando aquilo, entendeu? A partir do momento que ele começa a ativar, aquilo ele volta muito rápido. Muito rápido. É só tu fazer um teste. Por exemplo, eu gosto de jogar videogame. Hoje eu não tenho videogame na minha casa. Mas se eu comprar um Xbox e botar lá, irmão, é uma semana pra eu estar viciado de novo. Ligou, só escutou a música. Já só deu a luzinha assim, né? Mas exatamente, volta muito rápido. Interessante isso. Essa questão de voltar tão rápido assim eu não sabia. Volta. Então, uma certa estratégia que pode ser para as pessoas que querem eliminar isso é retirar daquilo, do acesso dela. O que eu penso? Hábito, Cara, né? eu quero perder o mau hábito. Tá bom, você quer perder esse mau hábito? Pensa agora em um hábito que você quer adquirir e foca no que você quer fazer. Eu penso nisso, entendeu? Então, por exemplo, eu quero parar de ser sedentário. Esquece, mano. Você é sedentário. Você não vai parar do nada. Qual esporte você vai fazer? Não gosto de correr. Você gosta de academia? Eu entro na academia. Não gosto de academia, então vai correr. Né? Eu falo isso pro pessoal. Muitas vezes a gente dá muita desculpa. Tem gente que fala, pô, mas academia é cara. Irmão, vai correr, cara. Você tem um tênis, caminha, corre. Supera, hoje em dia tem aplicativo no celular, Nike Run, Adidas, Sim. Strava. Você calcula o pace, a quilometragem, aquilo ali vai gerando dopamina. Pô, hoje eu fiz 1 km. Pô, amanhã eu vou tentar 1,5. Pô, olha meu tempo, agora tá diminuindo. E o cara, daqui a pouco, em vez de ser viciado em ser sedentário, ele é viciado em exercício. Você falou de mindfulness, né? Eu fiquei imaginando isso, porque o Daniel também corre, né? E quando a gente tá correndo e a gente deixa fluir, né? Fica no momento presente ali, às vezes É isso aí. a mente começa a fluir mais também. E eu acho que talvez, né, pra gente construir hábitos saudáveis e ter uma vida mais direcionada pro que a gente quer, é estar presente, né? Às vezes a gente só vai ser um levado pela rotina, pelo dia, e aí fica mais difícil a gente ter a vida que a gente quer. Com certeza. Se quiser se sentir presente, é só correr uma meia maratona. Você vai ficar 2 horas é ali. objetivo isso aí, cara. Você vai ficar 2 horas ali. No início... A Half Marathon agora, 27 de abril. Vai ter agora, meio do ano, né? Porque assim, no início você ainda... tá cansado. Você começa... O seu cérebro quer que você pare. Isso é normal. Aí você... 3º quilômetro, 4º, 5º. Vai chegar num ponto que você vai estabilizar. E aí, cara, a sua mente vai fluir. Mais nada, né, cara? Só tá aí você vai começar a observar cada coisa. Você fala, nossa, aquele poste ali. Olha essa calçada pintada aqui. É isso aí. Tá correndo, cara. 2 horas depois, aí você, acabou o exercício. É isso aí. Aí porque assim, o seu corpo já se adaptou. É isso aí. E aí você só tem que controlar sua mente. Aí você não pode ficar parar, né? coisas. Assim, cara, eu vou sair. Não, você não vai sair, irmão. Você vai estar aqui, você vai fazer até o final. É isso aí. Que nem treinar na academia. Como é que você vai ficar com um pensamento ansioso, com uma barra com peso no teu peito, se tu largar, vai te esmagar? Você tem que estar 100% vai pensar em presente. cada execução. Exatamente. Porque senão você vai se lascar. Isso é bom, cara. A gente falou sobre geração de dopamina. Eu acho que quanto mais a gente buscar um desconforto, mas que vai gerar algo bom, é muito legal, porque a gente está criando calo no nosso cérebro, né? Então você está sempre buscando se colocar em desconforto para depois ter o conforto, para ter um corpo saudável, para ter uma condição financeira melhor, para ter um intelecto mais robusto, né? Não sofrer do brain rot, né? Com certeza. Então é isso. É muito do que a gente incentiva, né? E eu que fico indignado com, às vezes, as coisas que acontecem no nosso país, né? Eu também enxergo isso. Porque
se a gente incentiva hábitos bons, coisas positivas, a gente pode mudar uma geração toda. É isso, cara. Isso daí que me impulsiona mais ainda. Poder influenciar minha família, poder influenciar meus pais, poder influenciar meus amigos, outras pessoas que não me conheciam tanto, agora estão sendo influenciados. Cara, isso pra mim é o que me motiva, cara. Imagina a tua vida poder mudar a saúde de outra pessoa, a tua vida poder mudar a vida de outra pessoa. Ser um instrumento, né? Cara, isso pra mim não tem preço, é algo maravilhoso. Sensacional. Sim. Bom, a gente está caminhando já para o final, né? uma conversa sensacional. Tem algumas perguntas que a gente vai fazer de fechamento, né? Maravilha. E uma delas, né? Antes disso, peço desculpa, você está lançando um livro, não é isso? É isso aí, saiu domingo agora, cara. Cadê? Tem aí? Eu trouxe um livro para vocês. Pior que eu trouxe um, cara. Vocês vão ter que dividir. Vamos lá. Para o ímpar aqui. Pô, cara. Te divide, um lê, depois o outro lê. Obrigado. Cara, eu trouxe não só o livro, mas eu trouxe outras coisas aqui também. Ó, você quer que eu fale agora? Pode falar. Pode falar. Gente, esse livro aqui, ó, vou botar ali na tela, vou deixar aqui, ó. Quer vendo? Isso aqui é um merchan, ó. Isso é uma técnica. Vencendo 10 Gigantes da Alma, né? Esse livro eu que escrevi junto com os meus pais. Meus pais, eles são pastores, né? E qual é o foco desse livro? Falar sobre gigantes do nosso emocional, né? Então, o que são gigantes da nossa alma, do nosso emocional? Como a gente falou, ansiedade, depressão, procrastinação. Os temas que eu falo aqui são 3, né? Como vencer o medo, que foi algo que a gente falou também. Como vencer o egoísmo. Então, também abordamos isso daqui. Hoje em dia a gente vive uma geração muito egoísta, né? E como a gente vencer a pornografia. Então, assim, cara, hoje em dia, eu não sei se vocês sabem, mas a pornografia está causando estragos absurdos, né, na nossa sociedade. E, infelizmente, isso daí, né, não estou nem falando fora da igreja, estou falando dentro da igreja também, né? Então, é algo que está destruindo a galera aí. Então, assim, é um livro muito relevante. Esse daqui é de vocês, já deixei ali a câmera pegar agora. Esse aqui é de vocês. Depois a gente tira o para o ímpar. Pô, espero que venha ajudar muito, de verdade. É uma leitura muito fácil, legal que no final de cada capítulo tem exercícios para vocês fazerem, exercícios práticos, né? E isso é muito legal. Então, a gente lançou esse livro agora e creio que esse é o meu primeiro, né? Tô sendo um coautor, mas eu acredito que é o primeiro de muitos que a gente vai lançar aí. E como é que está sendo a venda? É através do Instagram? Já está na Amazon? Então, vai entrar na Amazon, nos marketplaces aí, né? Amazon, Submarino, mas no momento não, agora é só fisicamente mesmo que a gente está entregando. Pode entrar em contato comigo, mas tem o Instagram da Ruiós, que é a livraria onde está vendendo também. Perfeito. Não, pode deixar, faz o teu merchan aí, não, deixa beleza. seu Instagram. Ruiós, que é responsável até minha esposa. É Ruiós Livraria? Não, Ruiós Store, né? Ruiós Store, que vende tudo lá, meu irmão. Vende livro e vende caneta, marca-texto. Então é muito legal. Perfeito. Mas daqui a pouco vai sair nas plataformas. Então já deixa tanto o Instagram, o seu, quanto do... A gente vai deixar na descrição. Se eu não me engano é Ruiós Store mesmo, mas eu vou conferir. O meu Instagram é Mateus KCA, né? Brandão. Você pode seguir lá que vocês vão ser muito edificados ali. Você vai querer sair do Instagram quando passar do meu. A ideia é um desafio, engajar no meu Instagram, meu. Brincadeira, mas assim, é isso, né? Bom, então a pergunta, né, que a gente gosta de fazer para os nossos convidados é: sua vida fosse um livro, qual seria o nome desse livro? Cara, Tempo é Vida. Tempo é Vida. Vou falar aqui na câmera ali, ó. Tempo é Vida. E tem ainda o subtítulo, né? Que é Gaste com aquilo que é eterno. Seria esse livro aí. Pode ser um segundo livro. Pode ser o segundo livro. Já tô pensando até na capa. Capa preta, letra branca, subtítulo vermelho. Boa, fica maneiro. Tem alguma mensagem que você quer deixar? Cara, que a gente possa administrar bem o nosso tempo, né? E buscar em Deus, né, cara? O que acontece? Muitas vezes a gente é levado a viver uma vida muito independente de Deus, né? Antigamente, até mesmo de forma cultural, as pessoas elas dependiam muito mais de Deus. Por exemplo, o cara, para comer, ele tinha que plantar. Para plantar, tinha que chover. E tinha que ter terra boa, semente. Olha como é que a dependência de Deus era muito maior, da natureza ali.
Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem tudo industrializado, como eu falei, a tecnologia ela te torna cada vez mais independente. Por um lado isso é bom porque acelera resultado, acelera tarefa, execução, mas também nos deixa cada vez mais independente. E a gente não pode esquecer de Deus. Então, cara, não esqueça de Deus, você que está assistindo aí, né? Ele te ama, você tem um propósito que você possa gastar o seu tempo com aquilo que ele destinou para tua vida. Bacana, bacana. E tem algo que eu queria dar para vocês também, que eu que... O que acontece? Cheio de presente. Gente, isso daqui são exercícios que eu deixei sobre gestão de tempo. Então, queria deixar com vocês. Deixa eu ler aqui, vou dar para você também, João. Com certeza eu vou exercitar. Se vocês quiserem, pode deixar até na descrição o link aí pra galera baixar para poder utilizar. Você que gostou desse podcast, tem alguns exercícios aqui. Por exemplo, sobre ladrão de tempo, né? Eu botei aqui qual é o maior ladrão de tempo que você tem hoje. E botei por quê. Você vai escrever isso. Eu botei mensagens eletrônicas, que pode ser WhatsApp, e-mail, reuniões, interrupções, distrações, como a gente falou das redes sociais. Eu botei aqui também quais são os seus inimigos internos. Por quê? O que são inimigos internos? São ladrões de tempo internos. Então, por exemplo, reclamação, comparação, justificativa. O cara não conseguiu executar uma tarefa no trabalho. Por que você não conseguiu? Porque o ar-condicionado tá quebrado, não consegui me concentrar, entendeu? A gente sempre se justifica. Por que você não tá bem? Sabe como é que é? O Lula, o Bolsonaro e sempre é justificativo. Então, quais são os seus inimigos internos? E aqui tem algumas tarefas, desafios aqui para a audiência. Exclua aplicativos em excesso no seu celular. Então, tem gente que tem aplicativo de edição de foto, nem edita mais foto. Tem gente que tem aplicativo de calculadora científica que nem usa mais. E isso só gera sobrecarga mental. Bloqueie as notificações não essenciais. Coloque um temporizador nas suas redes sociais. Limpe todas as conversas pendentes. Eu fui pegar uma vez o Instagram da minha esposa, Tamires, eu fui ver que ela tinha mais grupo do que contato no telefone. E assim, eu gastei um tempo com ela para tirar todas as notificações, sair de todos os grupos que não são necessários. Por quê, cara? Sabe aquele negócio? Te mandei mensagem, você não me viu, não respondeu. Muitas vezes eu respondo depois, porque às vezes não dá para responder na hora. Mas as pessoas não respondem às vezes por excesso de mensagem. Então você vai entrar no teu WhatsApp, 216 conversas. E assim, quem não tem que responder? Tá entendendo? Agora não, agora quando você faz isso, você limpa a sua mente e vamos iniciar agora uma vida produtiva, né, cara? É isso aí. E outros exercícios aqui, como você se imagina daqui a 2 anos? A gente falou da projeção, relação aos hábitos, na sua vida pessoal, familiar, profissional. Aí agora eu botei o que você precisa fazer nos próximos 6 meses para que esse cenário que você se imaginou esteja mais perto de se realizar. Eu botei, né? Ter uma visão de futuro é fundamental para estabelecermos metas e objetivos. Esse é um pequeno exercício de reflexão e autoanálise. Então, que isso daqui possa ajudar vocês. Excelente. Né? Tem me ajudado muito. Obrigado. E a audiência aí que desejar, eu posso estar disponibilizando também. Tá ótimo. Isso encontra no seu Instagram. Cara, pode ser. É melhor então, que vai lá, você acha. Quem desejar esse exercício, me envia no direct, ó. Me passa o exercício, estava no podcast. E eu vou estar passando. Você vai ter 216 mensagens lá agora. Aí, você poder responder. É isso aí. Vai gastar o seu tempo todo a responder essa mensagem. Eu vou botar chatbot. Bom, pessoal, eu só tenho a agradecer aqui o Daniel por estar comigo aqui junto nesse trabalho. Uma coisa que é propósito, né? É uma coisa muito bacana pra gente. Legal, cara. E também você, Matheus, por ter topado vir aqui, aceitar falar no podcast. Só gratidão mesmo. Nada, eu que agradeço pela oportunidade ao Daniel e João. Prazer conhecer vocês. Espero que a gente mantenha contato aí, que eu puder ajudar vocês, né? Seja aqui ou fora daqui, podem contar comigo, de verdade mesmo, tá? E agora uma mensagem, né? Pra você que gostou do podcast, gostou da mensagem do que a gente tá fazendo, você pode anunciar, pode patrocinar a gente, né? A trazer mais desses episódios, né? Trazer mais mensagens bacanas para a vida das pessoas. Então, pode entrar em contato com a gente aqui, que a gente vai ter uma resposta positiva, né? E a gente vai conseguir pensar junto. Com certeza. Como... E falar pro pessoal também gastar o tempo assistindo os outros episódios. Desde o primeiro. É isso aí. Maratona aí. Vai vir final de semana, então maratona. A gente tá no 5º episódio. Tá gravando hoje, a gente ainda vai lançar. Mas já dá para assistir. Daqui a pouco vai sair o 4º. Então você já consegue ter uma noção. Então, que gaste seu tempo
com aquilo que é aprendendo, útil, né? né, Com aquilo cara? que é útil. Cara, não tem nada melhor, cara. Melhor coisa. Qual é a tua distração? Ler um livro, ver um podcast do cara que tá falando um conteúdo que vai me edificar. Pô, é maravilhoso. Maravilhoso. Com certeza. E aí, para todos os nossos queridos espectadores, a gente está lá no podcast Ponto Desconhecido, que é o Instagram, e no YouTube vai encontrar a gente no podcast Desconhecido. Vão estar os vídeos lá, tem os cortes, e futuramente vai estar o Matheus aí também, a gente falando sobre a gestão do tempo. Mais alguma coisa, João? É isso. É Excelente. isso então. Muito obrigado aí a todos. Um abraço. Até a próxima. Abraço, tamo junto.